Olá, comunidade da TV 247, boa tarde, comunidade de entrevista com Costa Pimenta. Eu sou a Andréa Truz, estamos aqui numa sexta-feira, 23 de maio de 2025. Peço para todas as pessoas que estão chegando deixar aqui, primeira coisa, chegar, deixar um like, se possível, assinar brasil247.com/apoio ou contribuir com o Pix, pix@brasil247.com.br. Pedir para acessar o site do Brasil247.com, o site também do Diário da Causa Operária, e ficar com a gente até o finalzinho da nossa programação. Eu já estou aqui com o Rui, vou trazê-lo aqui para a gente começar. Boa tarde, Rui, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Como é que você está? Tudo bem, terminando essa semana, uma semana, né, que foi realmente pesada. Eu queria começar, inclusive, Rui, pelo cenário internacional, porque realmente foi uma semana extremamente difícil por conta da atuação, né, por parte de Netanyahu, Israel, no que diz respeito a Gaza, as crianças, e agora também, acho que uma notícia importante para hoje, o Irã, que apostou em um corredor estratégico para unir o Cáspio ao Golfo Pérsico e desafiar hegemonias globais, eu acredito aí também, uma saída para lidar com essa questão no Oriente Médio, que é uma pauta que foi ali capturada por Israel, né? Bom, a situação em Gaza, ela é dramática, né? O governo sionista, ele age com total impunidade. É uma das coisas mais criminosas que nós já vimos. Esse bloqueio total da ajuda de comida, de medicamentos, né? Há milhares de crianças aí que podem morrer de fome de uma hora para outra. É uma coisa monstruosa. E a vida continua. Todo mundo olhando, né? E tudo mais, né? Os países não fazem nada. A maioria dos países se omite. O Brasil fala que é genocídio, mas não faz nada também, né? O Lula deveria romper relações. O Lula ele foi a extremos com a Venezuela por causa de uma eleição. Agora, a eleição é uma porcaria, nada, né? Aqui é uma coisa que a gente não pode falar que é nazismo, porque seria um eufemismo. É uma coisa monstruosa, né? E o pessoal olha, protesta, fala alguma coisa e tal. Agora, eu acho que nós temos que tirar algumas conclusões políticas que vão num sentido oposto, né? Acho que quando você vê a brutalidade, a selvageria, né, de uma instituição como é o Estado sionista contra os palestinos, você pode ter certeza que nós estamos diante de uma crise de proporções inauditas, né? As pessoas não fazem essas coisas em situações normais, porque o custo disso é muito grande, né? O custo é muito, muito grande. Então, eu diria que, ao mesmo tempo que isso é uma agressão sem precedentes contra um povo, eu diria também que isso aí revela o impasse, a crise de fundo do sionismo, né? Que está numa dificuldade muito grande de lidar com a situação. O sionismo e o imperialismo. Bom, a tal ponto que os países imperialistas também saíram a campo para protestar, falar em genocídio, que é para tentar moderar, né, a fúria do sionismo contra os palestinos, né? Eles apoiaram isso daí o tempo todo, né? Mas mostra que eles estão achando que não tem condição, né? Eu acho que a coisa chegou no fundo do poço. Me dá a impressão de que não tem mais caminho para adiante, né? Não adianta a imprensa falar que o negócio vai dar certo, porque não vai dar certo.
Não, Isso e aí vai escancarou terminar. também, não é? Desculpa, Rui, Não é? mas escancarou o papel da imprensa. Essa semana escancarou, porque eles tiveram que falar das crianças, mas ainda tentando ali criar um mas, ou então É. né, não dar muita importância. É uma vergonha, na verdade, né? É uma situação Não, vergonhosa do Ocidente. a imprensa, depois do que nós estamos vendo na Palestina, né, as pessoas que levarem a sério essa imprensa mundial e nacional estão batendo pino, estão mal da cabeça. Não é possível uma coisa dessa. Né? É uma imprensa criminosa. Né? O pessoal fala que a rede social é que é um negócio criminoso. Agora, e defender genocídio na televisão aberta? Né? Todo mundo fica assim, ultra espantado porque um cidadão falou que ia bater não sei quem na rede social. Agora, e defender o extermínio pela fome de todo um povo na TV aberta? Não, Como comparar as duas coisas? aquela liderança israelense que falou: olha, o inimigo não é o Hamas, o inimigo é É o uma povo. criança palestina. É Como o povo, assim? é a criança palestina, é isso Né? mesmo. São criminosos amparados pela burguesia internacional e outras pessoas, né? Eu acho que é um sintoma de crise, a coisa está a ponto de passar uma nova etapa, que é uma etapa de crise. Aí, queria chamar a atenção para uma coisa que eu tenho visto na imprensa, que é o seguinte: o New York Times, não sei por que o pessoal leva a sério um jornal como o New York Times. Né? Isso aí é o império da mentira, né? Porque eles já mentiram nesse jornal aí na brincadeira. O New York Times falou que o Netanyahu financiou o 7 de outubro do Hamas. E aí uma série de pessoas nas redes sociais começou a divulgar essa notícia, que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. A gente precisa ficar atento, porque com certeza é uma campanha de publicidade para tentar isolar o Hamas. Né? O Hamas foi criado pelo Netanyahu. É uma tese absurda, uma tese que não tem pé nem cabeça. Né? Pegaram uma declaração, não sei de quem, do Estado israelense. Para o Estado israelense falar uma coisa dessa, é tranquilo, porque eu não falaria. Né? Para incriminar o adversário com quem eles estão lutando. E aí tem gente que repete isso. E tem gente que fala, inclusive, o seguinte: isso aí foi feito para enfraquecer a autoridade palestina, a OLP. A OLP está no bolso do sionismo. Todo mundo sabe disso. É um fato notório, internacional. Né? O Mahmoud Abbas é um serviçal do sionismo. Aí vem o pessoal que quer desacreditar o Hamas. Eu interpreto essa campanha contra o Hamas como sendo assim: já que a situação chegou no fundo do poço, é preciso, né, encontrar uma via de saída que não seja nem a violência sionista, nem a resistência palestina. Vamos colocar aí um centro, um centrinho aí, né, uma terceira via, tal, amparada pelos Estados Árabes. Né? Mahmoud Abbas esteve no Líbano, conversou lá com o presidente do Líbano, que é um presidente que foi colocado no governo pelos Estados Unidos, e aí falou que tem que desarmar o Hamas. Então, a política é essa. Como não dá para destruir o Hamas, vamos isolar politicamente, diplomaticamente, e vamos desarmar o Hamas num plano de paz, que, vamos ter claro, ninguém pode levar a sério. Né? Nenhum plano de paz que for concluído aí alguém pode levar a sério. A OLP fez um acordo, né, na década de 1980 com o sionismo para constituir aí a autoridade palestina. Isso só serviu como uma fachada para ataques mais profundos à população palestina. Esse tipo de ação que tenta normalizar e tirar a perspectiva revolucionária de luta, né, da OLP, e coloca dentro de uma estrutura, né, do establishment, gerou o que a gente tem hoje, de alguma forma, a inação da ONU, e de qualquer tipo de diplomacia, enfim, de qualquer ação um pouco mais
eficaz por cada país em contestar o que o Netanyahu tem feito. Não acha que passa também por isso? Não, ninguém garante nada. O pessoal assina acordo. O acordo de Oslo foi assinado aí com o beneplácito dos Estados Unidos, não sei o quê, mas chega na hora H, ninguém garante nada. O sionismo vai lá e começa a matar a gente, pronto. Por exemplo, a Cisjordânia, eles ocuparam uma parte significativa da Cisjordânia depois dos acordos de Oslo, né? Foi uma coisa totalmente... Foi um acordo que foi uma verdadeira traição à causa palestina, né? Bom, pelo que eu conheço do Hamas, eles não vão abaixar as armas, não vão abandonar a luta, nada. Eles podem ser destruídos completamente, que também acho muito difícil que aconteça, mas eles não vão abandonar a luta. E eu acho que essa campanha de que o Hamas é um projeto do Netanyahu tem que ser repudiada. É preciso defender a resistência dos palestinos, ainda mais diante do que a gente está vendo lá, né? É uma coisa muito monstruosa. É monstruosa e a naturalização disso, sabe, Rui? Eu acho que o grande ponto é esse, é você ter hoje, nessa semana, porque, olha, a gente já tem, né, nas costas ali, né, nessas contas, na conta de Israel, já são 16.500 crianças palestinas assassinadas. Uhum. Então, não tem uma justificativa de que eu estou procurando o inimigo, que é o Hamas. Não, é um extermínio em massa. Não tem, né? As Forças Armadas sionistas, elas reconheceram que 82% dos mortos são não combatentes. É quase todo mundo. Na verdade, o combatente aí é dano colateral do ataque aos civis. Perfeito, perfeito. E usá-los, né, para variar, como uma justificativa de que tem que atacar toda a Palestina, porque eles usam os palestinos como o grande foco de ataque. É um absurdo, né? É um grande absurdo. Mas, olha, eu conversei essa semana também com o Walid Rabah, e a preocupação é imensa, porque não, né, eram 48 horas para passar, não passou, né, não tem a menor condição. Esses dias mesmo saiu um vídeo, agora que estava rolando pela internet, eles estavam abatendo animais, cavalos, que estavam tentando levar alimentos, e são abatidos. Então, é uma política do caos, e vocês fizeram um editorial, eu achei importante também tocar um pouquinho, Rui, que é essa questão, até a Elizabeth Novi perguntou se vocês iam, para a gente trazer como comentário, que é o Senado aprovando, né, o projeto de lei que estabelece o Dia Anual da Amizade Brasil e Israel. Nesse momento, né, eu passo para você. Eu acho que os defensores dos palestinos deveriam apelidar esse dia de Dia do Genocídio. É um escárnio. Já dá vergonha, né? Porque... É um cinismo. Agora, o que é grave, eu vi a notícia de que os senadores do PT votaram nesse projeto. Ao invés de protestar, votaram no projeto. Isso aí mostra também por que o governo Lula não age. Quem votou nesse projeto é a favor do genocídio. Vai me desculpar, mas é assim que funciona. Você tem um genocídio, você tem uma monstruosidade acontecendo, e o cidadão vai lá e vota no Dia da Amizade Brasil-Israel. É um escárnio, é um deboche, né, contra as dezenas de milhares de crianças mortas na Palestina, mulheres, pessoas indefesas, a destruição de todas as casas, universidades, hospitais, tudo. É um deboche. É um deboche pior do que os nazistas faziam na década de 1930. É uma coisa... É demais a conta. Agora, eu sei que também isso daí não é por acaso, né? O lobby sionista no Brasil é muito forte. Então, eles vão lá, né? Isso aí mostra que o Congresso Nacional, no final das contas, é uma instituição muito corrupta, porque para aprovar isso daí, pela pressão do lobby, pressão. Sei lá o que eles ofereceram para esses
desses senadores. É uma vergonha isso. E coloca a gente numa situação... E aí o pessoal vai criticar o Trump. Com que autoridade? Fala para mim. Com que autoridade vai criticar o Trump? Ah, o Trump é fascista. E isso daí o que é? Isso aí é democracia? E não tem uma pauta, né? Porque assim, você percebe que é uma pauta que foi tomada enquanto uma estrutura que você não pode questionar. Não é um questionamento, você não pode fazer uma ressalva quando se trata de algo que, de alguma forma, pode chegar ali e atingir a história trágica do povo judeu. Mas, por outro lado, não levar em consideração que nós temos um processo migratório e que muitas pessoas que vivem no Brasil, a colônia árabe é muito grande, não é, Rui? É também criar um problema. É criar um problema. É criar um problema, né? O problema é o seguinte também, né? Veja bem. Não adianta se escorar na questão do Holocausto. Isso daí já tem quase 100 anos já. Os palestinos, por sua vez, estão sendo massacrados agora. Então, o negócio do sofrimento do povo judeu aí não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. É uma tentativa de encobrir os crimes, né? Agora, veja como isso daí é um problema. Essa semana aqui, acho que em Nova York, um cidadão lá, uma pessoa qualquer, foi lá e disparou contra 2 funcionários da embaixada israelense. Né? E publicou uma carta, que apareceu aí nas redes sociais, em alguns jornais, falando que ele fez isso em defesa da Palestina. Quer dizer, a indignação mundial vai se expressar contra isso. E infelizmente, nós vamos ver aí que muito judeu que não tem nada a ver com a história vai pagar o pato. Perfeito, também. Exato. E aí, Rui, vem de um processo tão cego desse tipo de ação por parte do Netanyahu, de não compreender o risco que esse tipo de conflito gera com relação ao povo, contra a comunidade, porque acaba gerando ali um tipo de instabilidade social, aversão, enfim, é muito triste. A gente tem vivido esses últimos anos, por conta desse conflito, a forma como a imprensa tradicional tem agido, a forma como os países têm agido, porque, de alguma maneira, eles se fecharam os olhos e comentaram essa semana porque começou a pegar mal demais, né? Criança, né? Aí o negócio, né? Porque até então era só passar um pano, né? E tudo bem, fazer de conta que não tem ninguém morrendo. E a gente está falando de um extermínio em massa. Agora, quando atingem crianças da pior forma possível, né? O problema, André, para esses países, para os países imperialistas, é o seguinte: o povo desses países, os trabalhadores, a juventude, eles têm plena consciência de que o governo deles desse crime, né? E à medida que o crime se torna uma coisa ainda mais aguda, o protesto e a desestabilização desses governos é total. A tal ponto que isso daí vai levar a dificultar, inclusive, a ajuda, né, dos países imperialistas no que está acontecendo, ao sionismo na Palestina. Né? Então, eles têm que... Não dá, eles têm que manter ou eles impõem uma ditadura, e aí ninguém fala nada, né? Ou eles são obrigados a tentar moderar a coisa, e tal, porque esconder é difícil. Com as redes sociais é difícil. Por mais que sejam censuradas as redes sociais, elas acabam apresentando a realidade. Né? Há muita denúncia e o pessoal vê, você vai atrás, né? A informação ela circula muito, né? Por isso também que existe essa vontade expressa, né, de censurar as redes sociais. O pessoal pensa que é por causa do Bolsonaro, mas não tem nada a ver. Por causa da Palestina, por causa do genocídio.
Não, aliás, né, as camadas, né, dos interesses por parte, né, dessa estrutura de poder em utilizar né, as redes nesse sentido, elas são bem profundas. Vamos para o Brasil agora. Rui, Haddad e, mais uma vez, né, o bloqueio de 30 bi, contingenciamento, obviamente, né, toda essa questão de impor ao governo corte de gastos, aquele absurdo daquele teto que foi instituído após o golpe contra a Dilma, e como a gente não consegue sair disso, né? Como a gente não consegue romper essa lógica, né, de que investimento é gasto e a gente tem que cortar. É contigo. Bom, o Haddad está se mostrando aí, né, como coveiro do governo Lula. É chato de falar, eu sei que muita gente que está assistindo aqui a nossa conversa vai ficar chateado com isso, né? Alguns vão ficar indignados, mas é a grande realidade, né? Ele aumentou o IOF para envio de dinheiro de pessoa física para o estrangeiro. Aí triplicou, na realidade, o IOF. Aí o mercado financeiro chiou, ele tirou só do mercado financeiro. Quer dizer, está fazendo força para ser um governo impopular, né? Esse contingenciamento de verba aí, ele ataca verbas que são essenciais, por exemplo, a educação, né? É a economia dominada pelo imperialismo, Lula não consegue fazer absolutamente nada, né? E nós estamos assistindo a essa lenta desagregação do governo do PT. E a burguesia, por sua vez, ela faz os planos dela aí à vista de todos, né? Ele já é a conversa corrente dos jornais burgueses, da televisão, da Globo, de todo mundo, que a polarização está sendo quebrada, né? Quer dizer, nem Lula, nem Bolsonaro. Vamos escolher uma pessoa maravilhosa aí, que vai ser a pior desgraça que o Brasil já teve até hoje. Agora, o que eu acho interessante é que nós estamos falando que isso daí está para acontecer há muito tempo. Que o negócio do Bolsonaro tem nada a ver com golpe de Estado, nada, que é pura manipulação das eleições. E aí vem a burguesia, através dos seus jornais, e fala: estamos quebrando a polarização. Bolsonaro na cadeia, o Lula está sangrando na água. Vamos escolher um presidente da República que não seja nem Lula nem Bolsonaro. E o pessoal não cai a ficha. Eles não se dão conta. E o Lula também está meio fora da realidade, né? Não, e acaba um governo engessado, porque você não tem. E aí, Rui, a gente compreende lá atrás o quanto o Cunha e o governo Temer eles acertaram ali em limitar um poder de qualquer governo de esquerda que tivesse uma política econômica ou do PT ou algo parecido, né, criar um mecanismo para você congelar qualquer possibilidade de desenvolvimento dessa política econômica a partir desses cortes de gastos. Qualquer possibilidade, não diria, mas eles deram. Né? Não, porque assim, eu estou falando com relação a isso, por exemplo, corte de gastos, mas a autonomia do Banco Central também. Né? Onde eles puderam cortar, eles entraram, né? E engessaram de alguma forma. Né? Não, eles colocaram um quadro totalmente engessado para a administração da economia. Né? E o governo Lula não tem força para quebrar nada disso. Né? Então, nós estamos nessa situação. O governo Lula vem perdendo popularidade, né? O Bolsonaro está sofrendo um processo aí que já é um processo de cartas marcadas. Todo mundo sabe que os juízes já condenaram o Bolsonaro, estão só fazendo um jogo de cena lá. Então, tira o Bolsonaro da eleição, tira o Lula da eleição, e aí vai vir o salvador da pátria. Só que o salvador da pátria não é salvador da pátria, é salvador dos bancos. Dos bancos, né? Inclusive, antes da gente entrar então, nessa questão, vamos colocar aqui o Banco Central, que só piora, aí a situação complica mais, né, Rui? Porque o Banco Central
diz que os juros vai continuar alto, ou pelo menos, né, subindo, por um período prolongado. Portanto, se esse período pega esse ano, isso de alguma forma atinge o processo eleitoral, que é 2026, né? De alguma sem forma, dúvida. só complica mais, né, a eleição para o ano que vem. Nós estamos já no final de maio, né? Então vamos entrar no mês 6, quer dizer, 1 ano e meio antes da eleição. Perdão, 1 ano e meio não. 1 ano e 4 meses antes da eleição. Menos de 1 ano e meio da eleição. E o governo Lula não está dando demonstração de que vai se recuperar, não. Alta dos juros, a situação da população é dura, né? Os preços dos gêneros de primeira necessidade não caíram significativamente. O crédito está dificultado por esses juros fabulosos, né? Quer dizer, a situação é muito difícil. E a política do Lula é uma política, na minha opinião, uma política meio suicida. Eu imagino que o PT pense que, se eles mantiverem a economia equilibrada, quer dizer, se é que a gente pode chamar isso de economia equilibrada, o governo estaria melhor do que se tivesse inflação e tudo mais. Mas eu não estou vendo. Eu acho que é uma coisa destrutiva para o próprio governo Lula. Ele está perdendo, é uma coisa atrás da outra. Com esse negócio do IOF aí, voltou a campanha do negócio do Pix, né, das blusinhas, todas as loucuras que o Haddad fez. O Ministério do Haddad, a gestão econômica do Haddad, é uma gestão econômica que está voltada para os interesses dos bancos internacionais, não há dúvida sobre isso. Né? Aí, né, que fazer? Nós falamos anteriormente, precisava tirar o Haddad, mudar, dar um cavalo de pau nessa política econômica. O Lula não vai fazer isso. Até, não tem menor condição, até porque a forma como a Frente Ampla, de alguma forma, entrou no governo, ela segura muito. Enfim, é uma situação muito complicada e eu me assusto porque o ano que vem é o ano de eleição e, né, o preço do alimento continua de alguma forma alto, as pessoas não fazem uma relação um pouco mais profunda né, dentro de uma análise econômica, e o que tem aí é o que, de alguma forma, o Congresso também vai empurrando. Agora, é assustador a gente pensar que a imprensa tradicional quer uma figura como o Tarcísio, né? Tarcísio, né? Outro, o Eduardo Leite, o Caiado, né? Sim, agora o Caiado é muito engraçado. O Caiado, assim, é pela perspectiva folclórica dele. Mas o Eduardo Leite é terrível, né? É assustador. Nossa, não, mas eu queria colocar uma coisa que é a seguinte: eu acho que eleição não é o problema, achar nessa altura do campeonato. Né? A burguesia está preparando um ataque contra o povo brasileiro de grande escala. A gente precisaria deixar isso absolutamente claro. Quando eles começam a falar, precisamos eleger o candidato da antipolarização, eles estão declarando guerra contra o povo brasileiro. A gente está vendo como é que é o governo do Tarcísio em São Paulo. É um governo de guerra contra a população. Eles querem estender esse tipo de governo, seja com Tarcísio, seja com outra pessoa, no plano nacional. Né? Aí o que vai acontecer? Vão acabar de privatizar o que sobrou da economia nacional, vão destruir completamente os direitos trabalhistas, né? Vão atacar, se é que não vão acabar com a aposentadoria pública, a previdência estatal. Quer dizer, vão tomar uma série de medidas duríssimas contra a população e a economia nacional. É isso que está sendo preparado. Eu acho que a discussão, nesse momento importante, é essa. O que a burguesia está preparando contra o povo brasileiro. Enquanto o pessoal fica aí mesmerizado
pela a questão do Bolsonaro, eles, por debaixo do pano, estão preparando um ataque duríssimo contra o povo brasileiro. E esse ataque, logicamente, não pode ser feito por meios democráticos. A gente está vendo em São Paulo. Né? Pelo contrário, a burguesia vai utilizar tudo que o STF fez contra os direitos democráticos da população para impor esse ataque. Eu não sei se você viu, uma notícia estarrecedora essa semana de que um jornalista da Zero Hora denunciou uma juíza que recebe coisa de 7 milhões de reais por ano. Não sei como é possível isso. Né? E aí o que aconteceu? O tribunal julgou que o jornalista da Zero Hora é um jornal conservador, não é? Né? Abusou do direito de informação e multou o jornalista e o jornal em 600 mil reais. Mais de R$500 mil. E é interessante, né? O que é abuso do direito à informação dentro de uma lógica jornalística de investigação, né? Não, o argumento é grotesco. Mas o que está claro é o seguinte: as pessoas que apoiaram a censura, que continuam apoiando a censura, porque tem gente que continua apoiando isso, tem que entender que, no Brasil, nós caminhamos para ser proibido criticar autoridades públicas. Vai ser proibido criticar autoridades públicas. Você vai criticar um governador porque ele mandou a PM lá numa desocupação de terreno com gente muito pobre, matou 5, 6 pessoas. Se você falar qualquer coisa assim como é crime, é assassinato, é massacre, tome processo de R$500 mil. Isso se você não for preso também, né? Eu não sei se você viu que o Chavoso da USP criticou o prefeito de Guarulhos e recebeu uma sentença de prisão de 10 meses. Quer dizer, o pessoal achava que estava combatendo o fascismo com a censura. Na verdade, eles estavam abrindo o caminho e pavimentando o caminho do fascismo. Então, nós temos que prestar atenção nisso. A eleição não vai resolver esse problema. Não mesmo. Vamos colocar as hipóteses possíveis aqui. Hipótese número 1. O desgaste do governo Lula é tão grande que o Lula não concorre à eleição, ou concorre. Bom, o PT não ganha a eleição. Isso aí vai abrir caminho para essa ofensiva de uma maneira extraordinária. A derrota do PT na eleição. Né? Hipótese número 2. O Lula ganha a eleição, mas não vai conseguir governar. Vai ser pior do que esse mandato aqui. Então, né, as pessoas que estão preocupadas com a situação do país, elas têm que pensar que é necessário uma luta geral do povo brasileiro. É necessário impulsionar a mobilização popular contra esse ataque que está sendo preparado nos porões aí da política burguesa. Está sendo preparado pela Rede Globo, pelo senhor Michel Temer, pelo Tarcísio, pelo Zema, pelo Caiado. Né? O pessoal fala que o Bolsonaro é fascista, que o pessoal não lembra do Caiado. Né? Nos seus bons e velhos... Essa semana mesmo a União Brasil já levantou e falou assim, olha, nós ou vice ou queremos ser um candidato para 2026, quer dizer, a barganha já começou. Dentro dessa relação em que eles acreditam que realmente que é colocado pela imprensa, de que a esquerda é polarizada, de que é uma polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda, porque ainda eles querem colocar dessa maneira, né? E ali vem um campo de salvação, que era o centrão, que sempre existiu. O centro, o centro... Tá, né? O pilar do centro é o partido que a União Brasil está tentando construir com o PP. Né, que já ficou claro que é a reunião, o reagrupamento dos dois partidos que surgiram da Arena. Exato. E que é o partido do Tarcísio, o PP. Não, o Republicanos é o do Tarcísio. Mas que tem apoio ali. Aí, se você juntar, né, União Brasil, PP, Republicanos, os partidos de direita,
esses partidos vão controlar a eleição, né? Então, eu acho que apostar as fichas na eleição é uma coisa totalmente ilusória. Rui, você acha que eles teriam ali, com esse tipo de aliança, eles podem colocar o PL, porque o PL é hoje um partido que tem uma massa ali, bolsonarista muito importante, porque é uma ala que não quer ficar ligado ao Bolsonaro. O Republicanos, por exemplo, é de um outro pastor evangélico que não tem nada a ver com o Malafaia, muito pelo contrário. Né? Então, tem aí também por trás essa disputa, né? Tem. Não, eu acho que a tendência geral vai ser de isolar o PT e isolar o Bolsonaro, né? Para conseguir uma candidatura que seja uma candidatura muito apoiada pela burguesia e que possa colocar em prática esse plano econômico, que é um plano que vai ser muito parecido com o que o Milei está fazendo na Argentina. Né? Isso daí me parece claro. Agora, o problema é o seguinte, né? O PT e o Bolsonaro, eles têm condições de agir na situação. Então vamos ver o que eles vão fazer, né? Mas a tendência que eu estou vendo nesse momento, da parte do Bolsonaro não está muito claro, mas da parte do PT, o PT quer manter a aliança com esse setor, quando esse setor está visivelmente, né, elaborando um projeto político, que é um projeto político criminoso contra o país. O PT teria que se separar, teria que assumir uma fisionomia independente, mas eu não estou vendo que isso vai acontecer. O Bolsonaro ainda não disse a última palavra sobre a situação, né? O que eu acho é que eles vão procurar fazer uma barganha com o Bolsonaro, que é a seguinte: o Bolsonaro apoia o candidato da direita, do centro, né? Do centro, perfeito. Então, o Michele está fora dessa lógica aí, que eles estão colocando, inclusive, a Michele nesse lugar aí, substituta dele, né? Se o Bolsonaro apoiar esse candidato, o candidato, em troca, né, aprovaria anistia contra o Bolsonaro. Aí o jogo é um jogo casado, vamos ter claro, que ele está sendo condenado para isso. Né? Não tem nada de golpe de Estado, nada. Ele está sendo condenado para que eles apoiem o candidato da burguesia. Agora, se o Bolsonaro fizer isso, um problema que tem esse plano é o seguinte: se o Bolsonaro fizer isso, vai ser difícil ele se desvincular do desastre político que vai ser isso. Né? Por exemplo, o governo Milei, até agora, nada garante que o Milei vai sair por cima desse governo. Há muita oposição. Quer dizer, ele precisaria destruir a economia nacional para que a economia nacional se recuperasse de alguma forma, que é meio... Né? É meio complicado como plano. No Brasil, a mesma coisa. Por mais que a imprensa fale, não, é maravilhoso esse plano econômico e tal, o problema é o povo, é o desemprego, é a miséria, é tudo isso. Né? Então, não sei se o Bolsonaro vai querer arcar com esse ônus também. Né? Então, eu acho assim, o plano da burguesia é claro. Agora, o que vai acontecer não é muito claro. Que depende de várias outras, né, variantes que não estão muito definidas na situação política. Por exemplo, o Lula é uma variante. O que ele vai fazer? Se ele tiver numa situação muito ruim, ele vai concorrer? Ele vai concorrer se o pessoal lançar um candidato forte apoiado por todos os partidos da burguesia? Se o Bolsonaro não estiver no páreo? Né? Então... Não, e que é natural pensar, e que seria natural ele pensar enquanto uma pessoa que tem uma trajetória política que está fechando também a sua história dentro de uma, né, enquanto presidente, enfim, enquanto até mesmo um político. Eu entendo. De repente ele pode nem querer perder. Se for uma força muito forte, desculpa, absurdo isso, né? Uma força muito potente por parte da extrema-direita em apoiar o centrão e fechar e deixar a esquerda ali, né, mais perdida, né, mais sem força, né, no caso. Agora, se o Lula não concorrer, veja só, né? Vamos supor que ele tome essa decisão. O candidato do PT que entrar aí,
salvo uma possibilidade muito remota, seria um candidato para perder a eleição. E aí o PT estaria simplesmente sacramentando a operação política do grande capital. Né? A pior de todas as hipóteses, mas eu acho muito remota, seria que o PT lançasse um candidato que fosse o candidato do grande capital. Né? Eu acho remota essa possibilidade, mas não é impossível. Agora, nós vamos ter que esperar para ver o que o Lula vai fazer e o que o Bolsonaro vai fazer. Né? Agora, que a burguesia está empenhada nessa política de terceira via, de despolarização, como eles falam, isso daí já não é possível ter a menor dúvida nessa altura dos acontecimentos. Não, é só você pegar a nossa imprensa e o silêncio que é com relação ao governo do Estado de São Paulo, por exemplo. Não se fala absolutamente, né, em termos de crítica às atrocidades no que diz respeito à segurança pública, a forma como ele condicionou a educação, colocando interventor na educação, imagina, nas escolas, agora o prefeito também. Privatização da Sabesp. Né? Perfeito, a privatização da Sabesp, a privatização das linhas de metrô, né? A população reclamando já da conta de água, de uma água turva que eles estão, né, recebendo ali nas suas casas, eles não... Então, assim, o silêncio diz muito mais do que qualquer coisa. E isso é um sinal, né? Não, eu acho que nós podemos discutir várias hipóteses, e eu acho que é necessário discutir essas hipóteses, mas o mais importante é entender que a eleição não será favorável em nenhuma medida para a esquerda. Mesmo que o Lula, que é uma pessoa que tem muita popularidade, ganhe a eleição. A eleição não vai resolver o problema, não vai dar poder a um presidente de esquerda para deter a ofensiva da burguesia. Né? Nós temos que entender que chega um momento que a eleição já não cumpre nenhum papel. Por exemplo, eu acho que a eleição do Lula, dessa vez, tem muita gente reclamando. Né? Tem muita gente criticando, e com razão. Não é que eles estão criticando à toa. Mas a eleição do Lula ela foi relativamente importante, porque uma continuação do que vinha acontecendo seria um desastre. Né? Por mais que a burguesia tenha enquadrado o governo Lula e tudo, né, o governo ele foi um governo, digamos assim, light, do ponto de vista da política econômica neoliberal. Né? Fez obras sociais, essa coisa toda. Então, cumpriu um papel, num dado momento. Ele cumpriu um papel que, na minha opinião, a esquerda não soube aproveitar. Né, o que ele fez, que seria para se reorganizar, criar um movimento popular amplo. A esquerda está totalmente demolida. Nesse sentido, o governo Lula aprofundou a crise da esquerda de um modo geral. Agora, nessa próxima eleição, a eleição não vai cumprir nenhum papel positivo. O que é preciso é esclarecer todos os setores da população do que a burguesia está preparando. Né? E se a pessoa acha que o governo Lula é ruim, o plano da burguesia vai ser muito pior, infinitamente pior. Né? Eles não querem reproduzir o que o Lula está fazendo agora. Eles vão baixar o machado aí com tudo. Né? É como o que aconteceu, que a Dilma fez uma mini reforma fiscal na época, e o pessoal ficava gritando contra a reforma fiscal da Dilma. Né? Nós, na época, falamos o seguinte, veja, essa reforma fiscal da Dilma, isso aí vai ser um piquenique perto do que vai fazer o governo que vai surgir quando a Dilma for derrotada. E, efetivamente, o Michel Temer fez uma reforma fiscal 10 mil vezes mais agressiva do que a da Dilma, que era ruim fazer a reforma fiscal, era ruim, mas era pouca coisa. Michel Temer não, ele botou abaixo o negócio. Então, o que vai acontecer agora é isso, a burguesia está preparando uma política de guerra contra o trabalhador. Né? A gente tem que
Tem que ter absolutamente claro isso, e é importante que haja consciência dos trabalhadores e do povo e da esquerda para o que está sendo preparado. Né? Se vai ser bem sucedido ou não é outra história, mas que eles estão trabalhando. E eu não estou vendo, a esquerda está desorientada, o Bolsonaro está com esse problema do processo, né? Porque Bolsonaro e Lula são os que se opõem a essa política, cada um da sua maneira, né? Qualquer um que entrar, entra como um agregador, né? Desculpa te cortar, né? Entraria ali como, isso aqui agrega uma camada que não está satisfeita com esses polos, como eles colocam. Exatamente. Né? Exatamente. E eu não estou vendo que o Lula vai mudar de política, e se não mudar de política, meio que ele joga água no moinho dessa operação política que está sendo gestada aí, né? Infelizmente, esse é o quadro político nacional que nós temos. Precisa discutir bastante, né? Precisa tirar de cena essas ilusões do PT de que está tudo maravilhoso, que está tudo indo bem, que não sei o que e tal. Você vê, a companheira fala, precisa eleger deputados e senadores de esquerda. Não vai acontecer. Isso eu queria colocar, Rui. Porque, assim, para eleger deputados e senadores, a gente teria que ter uma esquerda, nesse momento, atuante, como estávamos no processo entre o golpe contra Dilma, e olha que ali era uma movimentação que a esquerda teve que se reorganizar, e a prisão de Lula. Quer dizer, voltar um tipo de ação, aliás, não deveria nem ter abandonado, né, de alguma forma, porque não tem como a gente não consegue eleger, esses caras estão elegendo figuras que estão diretamente ligadas ao plano golpista de Bolsonaro e etc. Né? E a gente parou. Aí não tem liderança também. Não sei como é que você vê isso. Não, eu acho que, salvo uma situação excepcional, a direita vai passar o rodo na eleição. Vai levar tudo. Vai ser um massacre. A ideia deles é diminuir tanto a bancada bolsonarista como a bancada da esquerda. Eles querem ter um Congresso que seja perfeitamente alinhado com esse novo presidente da República que eles querem colocar. Né? Eles querem criar uma base de sustentação sólida. Eles estão trabalhando o tempo todo para isso. O PT não está trabalhando em sentido nenhum que eu consiga ver que seja objetivo, e o Bolsonaro está acuado, né, com o processo. Eles, num certo sentido, eles progrediram bastante, né, porque eles conseguiram acuar o Bolsonaro, conseguiram deixar o PT desorientado. Né? A política do Haddad, que o PT não reage com essa política do Haddad, é uma política destrutiva do PT. Não adianta falar nada que o Haddad é ótima pessoa. A política dele é uma política destrutiva, uma política desmoralizante. Ele é o coveiro do governo do PT. E a ilusão de que nós vamos, pela eleição, resolver o problema, não vai acontecer. Tudo bem, tem que participar da eleição, tem que procurar eleição, tem que fazer tudo que se faz na eleição, mas não vai ser. Esse não é o caminho pelo qual os problemas que estão sendo colocados aí possam ser resolvidos. Né? Agora, eu acho também o seguinte, apesar do quadro nacional ser muito ruim, nós temos que ver o quadro internacional também, né? Que é um quadro de muita crise do imperialismo. Porque essa manobra que a burguesia está fazendo é uma manobra do imperialismo. Né? O imperialismo que quer colocar um candidato tipo Tarcísio, né? Na presidência. Agora, o imperialismo está fraco, né? Nos Estados Unidos, eles perderam a eleição para o Trump não é o homem dessa manobra. Se o Trump fosse apoiar alguém, apoiaria o Bolsonaro aqui. Mas isso não quer dizer que o imperialismo não possa ter um êxito. Né? Eles têm tido êxitos aí, apesar das dificuldades. Né? A gente viu na Romênia, por exemplo, eles fizeram, acabaram elegendo o presidente ligado ao imperialismo. No Líbano, escolheram um presidente lá também que é ligado ao imperialismo. Eles têm força. Eles estão acuados, eles estão em crise, mas eles têm força.
E o Brasil não é um país qualquer, né? O imperialismo não quer deixar que o Brasil escape de controle. Eles estão trabalhando para, né, retomar o controle da situação completamente. Eu não estou ouvindo você, André. Minha internet deu um problema aqui, eu não consegui abrir o microfone. Obrigada. Tá. Rui, a gente está indo para a parte final, a gente tem que tratar. Eu queria trazer, então, só para a gente fechar a nossa pauta, a gente já fez. Essa questão do Banco Central a gente já falou tudo, mas eu queria trazer a morte do Sebastião Salgado, né? Ele faleceu hoje, e de alguma forma, assim, isso leva a gente a pensar de uma trajetória de um fotógrafo que levantou, de alguma maneira, a questão do MST, enfim, passo para você. Não, é uma pena, né? É um artista da fotografia, sem dúvida nenhuma. Era, né? Foi um artista da fotografia e a fotografia dele procurou imprimir aí um conteúdo social muito forte, né? Eu vi a notícia hoje também que ele morreu. Não há muito que a gente possa falar, né? Eu vou ler o superchat, agradecendo aqui. Christian Rock Classics. Rui, a única voz da esquerda que antecipou para nós que estamos na ditadura do judiciário só ficou surpreso com essa notícia. A esquerda identitária e reacionária. A Roseli Gonçalves. Gente, fiquei sabendo agora do falecimento de Sebastião Salgado, um gigante fotógrafo e um grande ser humano. Grande perda para a humanidade. Ela falou que está arrasada. Christian Rock Classics falou que o PT das lutas trabalhistas já não existe. O PT de hoje é tão burguês quanto qualquer outro partido do centro. O Antônio Marcos Donaton Rui, só um milagre salva a democracia em 2026. O campo democrático, pelo jeito, não quer o povo na rua e não quer vida partidária ativa. O Christian Rock falou, e se o Lula conseguir vencer, está claro, sofrerá um impeachment. O Nelson Henrique falou que o PT virou um PSDB. Ele falou fora da aqui. A Elizabeth Novi, ela falou que aqui na Europa todos os partidos, né, os PPs, são extremamente sionistas, russófobos. O interessante é que o Partido Popular na Espanha, que teoricamente é oposição ao PSOE, quando o Sanches fala do algo anti-Rússia, né, o PP fala ainda mais. Se você quiser comentar algum desses. A hipótese de que se o Lula ganhar a eleição ele sofra um impeachment deve ser considerada, né? É uma possibilidade. Eu entendo que a burguesia não quer um novo governo do PT. O governo Lula, para eles, foi um governo de transição, para eles poderem articular, né, o jogo político deles. E foi um governo muito controlado, mas controlado, não, mesmo o Lula muito controlado, ele não dá os resultados que a burguesia gostaria de ter. Porque a burguesia precisa de uma política agressiva contra o povo. Então, né, se o Lula ganhar a eleição, a hipótese do impeachment é possível mesmo. Sobre isso da Europa, é uma realidade, né? Os países, os partidos europeus, na sua maioria, eles são sionistas e antirrussos. Alguns são pró-Rússia, né? Alguns partidos de direita. A esquerda não é. A esquerda olha a Rússia assim. A esquerda europeia é muito pior do que a esquerda brasileira, né? É uma coisa de louco. Ela é muito mais pró-imperialista do que a esquerda brasileira, até porque eles estão vivendo em países imperialistas, né? E sofrem a influência direta do imperialismo do seu próprio país. Você imagina a campanha na imprensa europeia contra a Rússia como é forte, né?
um partido de esquerda ele teria que ter personalidade, de não ir contra a corrente geral da opinião, né? Tem que defender a política dele, o programa dele, os princípios dele. No Brasil não há isso, mas também a esquerda não conseguiu entender até agora, na sua maioria, o problema da Rússia, o problema da China, o problema do Irã, né? Que são países que estão em conflito com o imperialismo. Nós, no dia 10 de maio, nós fizemos um ato público para comemorar o dia da vitória, né? Da vitória da antiga União Soviética sobre o nazismo. E aí, né, nós chamamos um monte de gente, uma boa parte da esquerda não apoia essa iniciativa, né? Estiveram presentes pessoas do PT, o PT oficialmente não esteve presente. Mas estiveram presentes pessoas do PT, teve o embaixador da Venezuela. Muita gente de esquerda acha que a Venezuela é uma ditadura. Não leva em consideração a luta da Venezuela contra o imperialismo, né? O PCdoB esteve lá, né, oficialmente. Foi um ato bom na Academia Paulista de Letras, né? Nós projetamos um ato relativamente modesto, 400, 500 pessoas. Foi bom, né? Agora, eu acho que é preciso desenvolver esse tipo de iniciativa e agrupar os setores que são contra o imperialismo. O grande problema da situação política mundial nesse momento é o imperialismo. A luta contra o imperialismo é uma luta central, né? Logicamente que a luta contra o imperialismo ela só pode se desenvolver se for a luta da classe operária contra o imperialismo, mas nós temos que agrupar todos os setores que têm contradição com o imperialismo e desenvolver essa luta, né? Infelizmente, uma parte da esquerda brasileira está totalmente fora dessa perspectiva. Infelizmente, deu também o nosso horário. Rui, eu passo para você se despedir, convidar amanhã para as 13 horas, é contigo. Amanhã às 13 horas, vamos fazer a análise da semana na Rua Conselheiro Crispiniano, perto do do Teatro Municipal. E à tarde nós vamos promover um debate sobre os 60 anos de golpes e mais golpes da Rede Globo. Tá? Vai passar na Causa Operária TV, mas vai ser feito lá no auditório do CCBP, né? Na Conselheiro Crispiniano. Eu queria convidar todos que queiram assistir pela Causa Operária TV ou que queiram participar, a participar dessas atividades. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez o nosso público que ficou aqui com a gente até agora. Mais uma vez, obrigada aqui também para você, Rui. Boa semana, bom final de semana. Peço para vocês continuarem com a nossa programação e eu volto às 15 horas no Brasil Agora. Tchau, tchau, gente.